Me perguntaram semana passada e eu fiquei surpreso. É complicado administrar locação de imóveis? Eu sou o Rodrigo Benício e eu quero levar você do 0 ao 2 em 12, que são 2 anos de rendimentos de locação de imóveis em 12 meses. Tá? Isso é uma proporção que a gente faz para você ter uma ideia de que é possível dobrar, aumentar em 100% os seus rendimentos com locação de imóveis, se você fizer ajustes finos na sua operação, ajustes finos na quantidade, na qualidade e na velocidade com que você obtém esses rendimentos. Eu sempre uso uma analogia, que é a analogia de uma pista, de uma autoestrada. Se você quer sair do destino, perdão, da origem A e ir para o destino B, você pode escolher alguns caminhos possíveis para chegar nesse seu destino, né? Se você pretende obter algum resultado, qualquer que seja, você pode escolher alguns caminhos possíveis para chegar nesse resultado. E tem caminhos que são melhores, são mais suaves, que vão te levar com menos sobressaltos, e caminhos que são mais turbulentos, né? Caminhos que são mais difíceis. Então, o que acontece? Você precisa estar atento a isso, porque a maioria das pessoas fica no caminho, né? Não prospera nas suas atividades, não desenvolve muito, porque desiste ali nos primeiros obstáculos, né? Nas primeiras dificuldades que enfrenta, normalmente a pessoa desiste. E isso é normal, normal assim, não é bom, mas é normal. Eu queria que você entendesse que todos nós, todos, nenhum de nós é melhor do que o outro. Todos nós somos pessoas comuns, mas uma coisa é fato, tá? Se uma outra pessoa consegue, se alguém já conseguiu aquele resultado, você também consegue, tá? O ser humano ele é capaz de tudo, ele precisa estar comprometido com obter aquele resultado. E eu, durante toda a minha trajetória, eu sempre vi muitas pessoas que não acreditavam nelas mesmas na origem, né? Assim, com o tempo fui caminhando, fui andando, né? Tendo as minhas experiências de vida e fui percebendo que essa trava não é uma trava natural. As pessoas, todas as pessoas, todos os indivíduos, homens, mulheres, de qualquer raça, etnia, de qualquer língua, de qualquer país, eles essencialmente são confiantes, são inteiros, são plenos. Mas quando a gente chega nesse planeta aqui, nesse mundo, e começa essa nossa existência, essa nossa caminhada nesse plano aqui, nós funcionamos como um computador que você compra do zero, né? E vai preenchendo ali aquele computador com informações. Então, há uma confusão generalizada que cada vez mais tem sido esclarecida sobre as pessoas não serem as suas mentes, né? Você não é o seu cérebro, você não é os seus pensamentos, você está além dos seus pensamentos, você é um observador dos seus pensamentos, né? Você é essa essência que está além da tua mente. A tua mente forma pensamentos a partir de inputs que ela recebe, de tudo que ela observa. Então, nós vivemos, e na medida em que vivemos, somos sensibilizados pelos nossos sentidos, vivemos experiências, e essas várias experiências vividas, essas várias experiências que nós temos, vão criando padrões de comportamento na nossa mente. E a tendência, né, o ser humano, ele, não só o ser humano, como também a maioria dos animais, de uma maneira geral, e o ser humano é um animal, a gente nunca pode esquecer disso, tá? Eu também falo muito sobre isso no sentido de todos os animais, eles buscam a sua sobrevivência todos os dias. O animal tem que caçar, ele tem que cuidar da sua cria, tá? E o ser humano, às vezes, ele esquece que ele precisa fazer isso. Ele esquece porque a gente vive em sociedade, e por viver em sociedade e usarmos a nossa inteligência, né, que é um dos maiores recursos que nós temos, capacidade de raciocinar de uma forma mais sofisticada, digamos assim, né, do ponto de vista do raciocínio analítico. Nós contribuímos uns com os outros e
temos talentos complementares. Então, esses talentos complementares permitem que as nossas vidas sejam mais fáceis e que a gente prospere mais no decorrer do tempo e mais rapidamente, enquanto espécie, né? Espécie animal aqui vivendo, né, nesse planeta Terra. Mas, assim, muitas vezes o ser humano esquece que, se ele não proporcionar essa sua sobrevivência, ele vai sucumbir enquanto raça, enquanto espécie, né? Então, a gente cria, né? A gente, que eu digo, a gente, sociedade, né? Nós, pessoas, né, vivendo em sociedade, se a gente não estiver atento, como a gente nasce dentro de uma sociedade onde já existem padrões pré-estabelecidos, e esses padrões pré-estabelecidos são repetidos sucessivas vezes por várias pessoas, nós podemos assimilar, receber conceitos que são conceitos que não funcionam exatamente como passam para a gente que funciona, né? A gente aprende por repetição, por observar o outro fazer. Então, nós repetimos muito mais padrões de comportamento que vemos, que observamos nos outros, principalmente quando somos muito novos, quando estamos ali na infância, né? Primeiro nós observamos os nossos pais, depois os parentes mais próximos, aquelas famílias que eventualmente, né, não são famílias que têm o pai ou a mãe presente, observam adultos ou pessoas de referência, e aí esses comportamentos eles são reproduzidos no decorrer da vida, né? E juntando essa questão de você repetir padrões, repetir comportamentos no decorrer da vida, que são comportamentos que você observa normalmente na tua infância é que a tua personalidade se forma. Então, a sua personalidade se forma como? Justamente observando esses padrões, observando essas referências que você teve na sua infância. Beleza, você começa a repetir esses padrões. E se esses padrões são padrões que já estão formados, que já estão consolidados do ponto de vista dos pensamentos, das ideias que foram implantadas na mente das pessoas sobre como as coisas devam ser ou como as coisas são, né, como o mundo funciona, você, por vezes, esquece, e esse é o ponto que eu estou querendo colocar aqui, que se a gente, né, se nós, seres humanos, não fizermos por onde, nós vamos deixar de existir em algum momento enquanto espécie humana. Ah, Rodrigo, você está pegando pesado, você está aloprando, você está falando uma coisa que não é real. Não, é absolutamente real. Experimenta não acordar todo dia e buscar o seu sustento. Claro, dentro da sociedade, de uma forma articulada, né, contando com as competências complementares das outras pessoas. Não é você sair sozinho em voo solo para caçar e praticar o extrativismo como era, né, na origem. Mas, assim, o fato é que, se nós todos coletivamente não contribuirmos para gerarmos utilidade para a sociedade funcionar, a gente vai sucumbir enquanto espécie. Tá? E aí, nesse contexto, é que eu digo que você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente. Chega um ponto na vida em que você, assim, e esse ponto ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? Você não, isso é outra coisa também muito importante, tá? São vários fundamentos, são pequenas gotas de informação que dão clareza mental. Clareza mental é uma coisa fundamental para você atingir os seus objetivos, para você conquistar os seus propósitos. Então, uma outra coisa que, assim, você tem que ter em mente nesse aspecto da clareza mental, de você ter um propósito nessa questão dos pensamentos, é que não tem tempo certo para a sua ficha cair. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Não tem um momento que seja um momento, não, quando eu atingir a idade tal, isso vai acontecer. Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma história de vida, e em razão da história de vida dessa pessoa, ela vai ter experiências, e a partir dessas experiências é que a ficha dela vai cair, tá? Então, isso sim eu posso afirmar. A questão da idade não dá para afirmar. Não dá para afirmar que é por meio da idade, né, do tempo vivido que a pessoa
tem mais ou menos experiência, tem mais ou menos sabedoria, mas sim da quantidade e qualidade de experiências que uma pessoa viveu ou vive. Tá? Então, não ache que porque você é jovem, você é menos sábio, menos experiente do que alguém que seja mais maduro. Tá? E também, da mesma forma, não ache que alguém, né, eu já escutei muito, na advocacia, a gente lida com embates o tempo todo. E é muito ruim, isso sempre me causou muito desconforto. Existem pessoas que se alimentam disso, aí vai de perfil para perfil. Eu não gosto de estar em embates com pessoas. Então, eu sempre busquei a conciliação. Mas sempre também me agrediu muito o proceder errado do outro comigo. E não é o outro ter uma opinião diferente da minha. Não, isso é normal. Conviver com as diferenças é saudável e é sinal de maturidade, de desenvolvimento, de sobriedade. Tá? Então, é fundamental convivermos com as diferenças. Agora, o problema é quando o outro, ou os outros, ou você mesmo, isso serve para qualquer pessoa, né? Quando qualquer pessoa distorce os conceitos, distorce a interpretação dos fatos e até reproduz o que aconteceu de uma forma falsa, e esse é o perfil do mau caráter, tá? Que eu falo aqui. Eu falo dos vários perfis que estão envolvidos em conflitos. Esse é o perfil do mau caráter. Esse perfil ele tem que ser extirpado da sociedade. Né? Não é extirpado no sentido de ser morto e tal, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a sociedade ela deve criar mecanismos cada vez mais fortes, mais densos, mais sofisticados para afastar, para reduzir a área de atuação desse tipo de perfil. E isso só se dá por meio da educação. Tá? Esse perfil mau caráter, muito provavelmente, ele teve padrões na sua infância, que ele observou, padrões de referência na sua infância, que foram os padrões que ensinaram para ele. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem esse perfil mau caráter e que se comporta mal e age mal com o outro, é um perfil assim que com a educação, a gente tem que combater esse perfil com a educação. Não é com pancada, não é com presídio. Né? E também o meu discurso aqui não é um discurso garantista para a galera que é da advocacia, para a galera que é do direito, né? Para a turma que é do direito. Se você é do direito, você vai entender o que eu estou falando. Se você já começou a estudar lá direito penal, né? Tem a doutrina corrente garantista, né? Garantista no sentido de tratar, de certa forma, o criminoso, e aqui eu não estou falando do criminoso, estou falando do mau caráter, como uma vítima da sociedade, como alguém que deva ser reabilitado. Sim, existe essa perspectiva também, que pode ser considerada. Mas e as pessoas de bem? Como ficam as pessoas de bem que têm que conviver com esses comportamentos? Então, onde é que eu quero chegar com isso? O melhor caminho, se não o único caminho efetivo para se mudar essa realidade em que a gente vive, tá? E vivermos numa realidade onde as pessoas conseguem se relacionar de forma mais otimizada para todos prosperarem coletivamente, é a educação. Eu estou chovendo no molhado, eu estou falando óbvio, muita gente já falou isso para você, com certeza, educação é o caminho, educação é o caminho, educação é o caminho, mas é o caminho, a gente tem que repetir isso todo dia, tantas vezes quanto for possível. E aí, voltando no gancho da questão de sabedoria não estar atrelada a tempo de vida única e exclusivamente, mas a quantidade e a qualidade das experiências que você teve nesse seu tempo de vida, uma coisa que eu recomendo a todos, independentemente do teu perfil, da tua personalidade. Você pode ser uma pessoa mais introspectiva, tá? E você pode ser uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva. Muitos talvez vão se surpreender com o que eu vou dizer aqui. Eu sou de uma personalidade mais introspectiva. Eu sou uma pessoa que, de uma maneira geral, sou mais reservada. Porra, como é que esse cara é reservado? Ele vem aqui todo dia, 2 vezes, falar comigo ao vivo, em 3
canais de redes sociais e vem dizer para mim que é introspectivo. Não, não é eu sou comunicativo, mas eu não sou o tipo de pessoa que, assim, está no meio de uma multidão ou está no meio de um grupo de pessoas em quantidade maior e flui do ponto de vista de interagir com todo mundo de maneira fluida. Mas isso é um traço da minha personalidade. Eu funciono mais no 1 a 1, né? Ou no 1 a 2. Né? Eu consigo conectar melhor dessa forma. E não tem problema nenhum com isso. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Que em razão da sua personalidade, de como você seja, isso não vai interferir no que eu vou te falar agora, ou seja, na importância de você fazer o que eu vou sugerir que você faça agora. Tá? Agora, o modo como você vai fazer é que vai mudar. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa, enquanto indivíduo, para se desenvolver na tua vida, ter a maior quantidade possível de experiências que você possa ter. Ah, Rodrigo, você está falando para eu experimentar de tudo? Não, não estou falando para você experimentar de tudo. É claro, você tem que ter critério, né? Critérios que respeitem como você é, e por isso que eu falei que cada um é de um jeito, né? Critérios que respeitem, que preservem a sua saúde, que preservem a sua integridade física e psíquica, mas, e só você sabe quais são os seus limites, mas quanto mais experiências você viver na sua vida, mais você vai aprender a partir dessas experiências. São as experiências que levam as pessoas para o próximo nível. Eu já conversei várias vezes com vocês aqui sobre o flow. Flow é fluxo, é um estado da psicologia positiva. Flow não é letra de rap, gosto muito de rap, não é letra de funk, gosto também de funk, gosto do ritmo, gosto do som. E assim, flow não é uma palavra da moda. Flow é uma palavra poderosa que está associada a fluxo. Né? Fluxo é você ter fluxo, fluir rumo ao seu propósito, qualquer que seja o seu propósito, rápido, acelerado. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que te realiza, aquilo que te faz bem. Tá? Então, para você descobrir o tom certo, a medida certa para você, para te botar na maior velocidade, você deve buscar experiências, buscar experiências. E aí, na medida em que você vai buscando cada vez mais experiências, você vai separando aquelas experiências que são mais positivas, que te colocam num estado maior, num estado de espírito, num estado mental elevado teu, em que você se sente bem, em que você se sente energizado, e você vai se afastando daquelas experiências que te colocam num estado menor. Às vezes, a passagem por experiências que te colocam num estado menor, não no sentido de você dever buscá-las. Por quê? Se te colocam num estado menor, se te deprimem, se te fazem mal, você não deve trazer aquilo para a tua vida, a não ser que aquilo seja um obstáculo que você tem que superar, aquilo seja um desafio pelo qual você tem que passar para aquela situação não te fazer mais mal. Tá? Então, o que dá a maturidade, o que dá a sabedoria para a pessoa na vida é a qualidade associada à quantidade de experiências que ela tem, não o tempo de vida. E aí, voltando à advocacia, que eu vou lá, volto cá, eu já ouvi muito nos embates, né, que eu travei com outros colegas de profissão, com outros advogados. Às vezes você ia argumentar, ou até com um ex-adverso, né? Você ia conversar com o cliente ali na audiência, né? Você tá na audiência, você está na mesa de audiência, então você tem o autor e o advogado do autor, o réu e o advogado do réu, e existem momentos em que vocês estão interagindo para tentar celebrar um acordo, né? Ou mesmo fora do contexto da audiência, você está ainda na fase de negociação, fora do processo judicial, o processo ainda não está rolando, e você está batendo papo ali, que eu digo, conversando, interagindo, negociando com o advogado da outra parte, cada um expondo as suas questões. Aí o colega, muitas vezes, não digo nem com arrogância, mas como se isso fosse um argumento válido, não, porque eu tenho 20 anos de advocacia, ou porque eu tenho 30 anos de não sei o que e tal, e em razão disso, blá, 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 blá. Cara,
isso não quer dizer nada. Isso cada vez mais não quer dizer nada. Tá? O que faz diferença nos dias de hoje não é quanto tempo você tem de pista, não é quanto tempo você tem de estrada. São os resultados que você obtém. Tá? Então, não importa se você tem diploma, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se no passado você já fez X, Y, Z, o que importa é o seguinte, o que você está fazendo hoje? Você está produzindo? Você está conseguindo obter resultados? É isso que te importa, é isso que vai te manter vivo e é isso que vai contribuir para a manutenção de toda a sociedade ativa, viva. Né? A sociedade, o Murilo Gun, Murilo Gun é uma referência para mim, ele trata muito do tema criatividade, tá? Ele atua nesse segmento, né? E olha como o Murilo tomou grandes decisões na vida, né? O Murilo ele era bem-sucedido, já foi bem-sucedido em várias atividades na vida dele, inclusive no stand-up, né? Comedy. Ele era bem-sucedido no stand-up e, num determinado momento da vida dele, se deparou com o assunto criatividade. Né? E quando ele se deparou com o assunto criatividade, eu esqueci o nome completo da instituição de ensino em que ele estudou, mas, se não me engano, é Singularity. Né? Mas Singularity aí tem algum outro termo. Singularity é uma escola, é um instituto que estuda o assunto criatividade nos Estados Unidos. Continuando aqui no Murilo, o lance é o seguinte, o Murilo, ele falando, né, sobre essa questão da criatividade, ele aborda muito esse assunto que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, assim, do que somos, né, e de como nos colocamos e por que nos colocamos da forma como nos colocamos diante da vida. Então, ele fala da mudança de eras, né, que temos vivido, né? Ele fala da Revolução 4.0, do momento em que a gente está vivendo, e ele usa, né, uma expressão para dizer o seguinte, que a gente está na era da complexidade, né? Que hoje nós vivemos um tecido complexo. Né? E quando ele fala em tecido complexo, o que ele está dizendo? Quando você pega uma trama de tecido, né? Você tem uma série de fios de algodão ou do material qualquer que seja entrelaçados. Né? E é assim na vida. Na vida, a gente vive desse jeito. Tá? E essas mudanças todas, você só vai... essas mudanças todas são boas, são ótimas. Eu vou chegar no tema de hoje, porque tudo isso é fundamento para você entender como eu vou abordar a questão do tema de hoje. O tema de hoje, só para quem está chegando aí, eventualmente não pegou desde o início, não viu lá no Stories, o tema de hoje é administrar locação de imóveis. É complicado? É complicado administrar locações de imóveis? A gente vai falar sobre isso. Mas eu estou só introduzindo aqui conceitos que são importantes para você estar com um mindset, com a mentalidade adequada para assimilar essa informação. Então, assim, como a gente vive hoje num mundo complexo, né? Complexo no sentido de tecer em conjunto, de construir em conjunto, né? A origem da palavra complexo está associada a isso e não a complexidade necessariamente em sentido de dificuldade, em sentido das coisas estarem mais difíceis. É importante você se conectar. Eu digo sempre aqui, eu falo sempre duas coisas. Descubra aquilo em que você é bom e seja útil e conecte-se com o mundo para entregar a sua utilidade às pessoas. Todo mundo tem uma utilidade. Utilidade no sentido de poder colaborar com os outros, poder colaborar com o grupo. E isso é fundamental para a nossa sobrevivência coletiva. Fundamental. É fundamental esse processo colaborativo. Tá? E você precisa que as pessoas saibam quem você é e saibam o que você faz para que elas possam se conectar com você. E não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de ser visto. Ah,
porque eu tô me expondo aqui nas redes sociais e meu amigo vai falar isso de mim, meu conhecido vai falar aquilo, as pessoas vão criticar a minha roupa, o meu cabelo, eu errei, a minha conexão caiu. Gente, a gente está em constante processo de aprendizagem. Esquece os outros do ponto de vista do que eles estão falando ou deixando de falar a respeito de você. Isso não importa. Não importa. E isso não quer dizer que você não se importa com o outro. Não. Você se importa com o outro. Você não se importa com a opinião do outro a seu respeito e a respeito do que você está fazendo, quando você tem as suas convicções sobre o seu caminho, sobre a sua jornada. É isso que eu estou falando. Eu também não estou dizendo com isso que você é o dono da verdade. Não, mas você tem a sua jornada, você tem o teu propósito, você tem o teu caminho, e quem é o outro para dizer que você está errado? Quantos você já conhece na vida e na história? Você deve conhecer pessoas do teu contato, do teu convívio, que você olhava assim e falava, esse cara é louco, essa mulher é doida, olha o que essa pessoa está fazendo. E aí passa um tempo, passa um período, aquele louco, você fala, caramba, olha onde aquele louco chegou, olha o que aquele louco fez. Tem mais um... As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas próprias. Tem muito disso. Não são todas as pessoas, mas muitas pessoas vivem essa energia. E essa energia, eu penso muito que seja fruto do fato da pessoa repetir esses padrões de infância, que são passados como uma cultura, são passados de forma coletiva. Então, a gente nasce e é criado nessa cultura, que é uma cultura derrotista. É a cultura do você não pode, não faça isso, não crie, não seja criativo, você não tem talento para isso não é para você, menino. Sai daí, menina, não se mistura. Então, a gente cresce com essa cultura, e essa cultura é uma cultura limitante. É uma cultura do você não é capaz, você nasceu para isso, faz isso, não se mete naquilo. Né? Então, isso vai limitando. E aí o que acontece? Como a pessoa se sente frustrada, se sente infeliz por não conseguir, não porque não tem competência, não porque não tem capacidade, mas porque aquele padrão mental que ela tem, aquela crença limitante que ela tem, que não é dela, que foi implantada na mente dela no momento em que ela nasceu, e aí cada um é diferente. Tem pessoas que são mais vulneráveis, são mais sensíveis a esse ataque covarde na infância, a esse ataque covarde mesmo, né? Cruel da sociedade, em limitar, em estigmatizar, em dizer que você tem que repetir aqueles padrões, né? A pessoa cresce e fica ali travada, né? Repara, quanto mais você avança na idade, olha, quando você era garotinho lá na creche, né? no prézinho, você perguntava tudo, falava tudo, não tinha medo de nada, de uma maneira geral, tá? Não estou falando de situações de abuso infantil, de violência infantil. Não, estou falando de uma infância normal, pessoas normais no sentido de não terem sofrido nenhuma agressão, digamos assim. Tá? Aí depois você começa a ingressar ali no ensino fundamental, depois no ensino médio. Quando você chega na faculdade, você quase não pergunta, você fica calado, porque você tem medo. Medo de quê? De ser julgado. Você tem medo de fazer uma pergunta e rotularem. Ih, olha como esse cara é burro, olha como essa pessoa é não sei o quê. Eu, em sala de aula, no primeiro dia de aula, eu falo para os meus alunos, queridos, eu estou aqui como um co-participante do processo de aprendizado de vocês. Isso aqui não é um processo de ensino, isso aqui é um processo de aprendizado. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências e para passar um pouco do que eu já conheço, do conhecimento sistematizado que existe sobre esse determinado assunto que a gente está aqui para estudar, que é o direito. Agora, eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade para perguntarem, para participarem, para colocarem para fora as suas angústias, porque eu preciso compreender onde estão as dificuldades de vocês para orientá-los por esse caminho que eu já percorri. Então, se vocês ficarem calados, se vocês não perguntarem, se vocês ficarem intimidados, isso não vai emergir e eu não vou ter o melhor contexto possível para ajudar vocês. Né? Então, eu penso que essa questão do outro ter inveja ruim
é uma disfunção. Eu tenho até empatia num determinado sentido por essas pessoas, porque, assim, à medida que você vai se desenvolvendo e vai olhando isso com outros olhos, você vê que aquilo não é daquela pessoa. Aquela pessoa é infeliz vivendo daquele jeito. Né? E o que você pode fazer? Você pode continuar o teu caminho e não ligar para o que a pessoa está falando, porque as pessoas estão falando. Quanto mais você ligar, mais você vai entrar naquela energia, naquela vibe de baixa vibração. Né? E aí, isso dentro da questão, eu disse no início aqui da nossa live que me surpreendi com a pergunta sobre se é complicado administrar locação de imóveis. Vamos falar sobre isso agora. E eu fiquei muito satisfeito com a participação, com a adesão que a gente teve, uma adesão grande. Nos stories a gente está tendo uma adesão muito grande, está sendo um canal de comunicação ali pelo Instagram. A gente aqui está transmitindo para as 3 redes, né? Para YouTube, para Facebook e para o Instagram simultaneamente. Mais uma colaboração aqui. As pessoas têm medo de errar, por isso muitos não tentam. Morrem com ideias brilhantes, precisamos colocar as ideias em prática. Sempre, estou contigo 100%. Né? Eu estava falando isso aqui um pouco antes de você entrar aqui na live. É só pela experiência que você vai saber se aquilo funciona ou não funciona. E muita gente desiste na primeira experiência, né? Na primeira tentativa. Né? Por quê? Porque se intimida. É muito mais um problema da pessoa lidar com o próprio ego, que é deformado, não por ela mesma, não que ela seja uma pessoa de ego deformado, uma pessoa que não aceita crítica, não, mas martelaram tanto nela que ela não pode se expor, que ela só pode acertar. Como é que é o colégio? Como é que você é medido no colégio? Como é que você é medido numa faculdade? Como é que você é medido numa instituição de ensino, no modelo tradicional? Por notas. Né? E quantos coleguinhas de infância, que agora não são coleguinhas de infância, são amigos na fase adulta que você tem, ou pessoas na fase adulta, que era aquele primeiro da sala de aula, né? Era o que a gente chama de CDF, o cara que se dava bem, e esse cara não se deu bem na vida. E essa menina não se deu bem na vida. Se deu bem no sentido de ser bem-sucedido, de prosperar, de ter bons resultados, não só financeiros, como constituir a sua família. Então, assim, a vida ela não é feita de boas notas medidas conforme são medidas no modelo de educação formal. E as pessoas não se dão conta disso. Esse é o velho mundo, esse é o mundo que ficou para trás, já ficou para trás. Ele não está ficando para trás, não, ele já ficou para trás. E a pandemia agora ela tá escancarando isso. É como se tivesse um lençol, um manto sobre essas coisas, e a pandemia veio e deu uma ventania assim, levantou o lençol e você agora está conseguindo ver com mais assim velocidade, mais destacado, mais na frente, que é o seguinte: não basta saber, não basta saber fazer, tem que fazer e tem que fazer com comprometimento. Você tem que assumir um propósito para a tua vida e, assumindo esse propósito para a tua vida, você não vai persistir nele por um período só. Você vai persistir até conseguir. Tá? Claro, fazendo ajustes no caminho. Né? Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Né? Esse persistir até conseguir, né? Hashtag começou, não para mais, é para você buscar um caminho. Olha aqui um comentário da Bruna Canuto. Tenho muito receio de me expor e sinto que isso me prejudica muito, mas tenho muita dificuldade em mudar isso. Bruna, isso é uma coisa que todo mundo sente. Tá? Mesmo aqueles que são supostamente mais desinibidos, aqueles que se expõem com mais frequência, você pode ter certeza que nos bastidores eles são plenos de medos. Tá? Então, o medo não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa boa. Ruim é o pânico. O pânico, ele te paralisa. O medo, ele faz você agir, ele faz você ficar melhor, ele faz você se superar. E o que eu estou reforçando aqui é o seguinte, é que esse medo, né, que todos nós sentimos, ele é ampliado por fatores, por informações, por questões que não são nossas, que são implantadas na nossa cabeça. Né? Isso é coletivo.
Isso é um mal coletivo e a gente tem que acabar com isso com base na educação. A gente tem que lançar luz nessas trevas em que nos colocam para podermos nos desenvolvermos enquanto grupo. Tá? Todo mundo tem que colaborar sendo útil naquilo que é bom, e para você ser útil naquilo em que você é bom, você precisa experimentar várias coisas. E à medida que você vai experimentando várias coisas, que você vai tendo várias experiências, e vai tendo sucesso e insucesso, você, quando tem sucesso, beleza, você celebra. Você vai estar sempre contente, porém nunca satisfeita. Nunca aceite um resultado e, porque aquele resultado foi bom, você passa a ser medíocre. Ser medíocre é ficar na média, né? Não é no sentido negativo que eu estou falando da palavra. Então, você conseguiu um resultado bom, aí aquele resultado bom, você, agora eu vou ficar fazendo isso aqui sempre porque é bom. Não, vai chegar alguém que vai fazer melhor do que você. Então, obteve sucesso, celebra o sucesso, mas não fique satisfeita com o sucesso, fique contente, celebre e no dia seguinte já está lá de novo, batalhando, continuando na tua jornada para você ser a sua melhor versão a cada dia. Tá? A sua melhor versão, você não precisa se comparar com os outros. E o insucesso, o fracasso, ele também é positivo para você, você também ganha com ele. Por quê? Porque você viveu a experiência e a partir dessa experiência vivida, aquilo te trouxe o quê? Te trouxe um aprendizado. Se você absorveu aquele aprendizado e levou aquele aprendizado para as próximas experiências que você vai viver, você ganhou. Tá? Eu repito aqui uma frase do Einstein direto sobre isso. Repito aqui, o sucesso é o fracasso em andamento. Então, para você ter sucesso de verdade, você tem que se lançar a experiências e você vai viver vários tropeços, né? Fracasso é uma palavra forte, mas pode chamar de fracasso, não tenha medo do fracasso, né? Você vai viver vários tropeços na sua trajetória, vai bater a poeira, levantar e cair dentro de novo. Eu caí várias vezes na minha vida, e não caí pouco, não. Eu caí de desabar, sabe aquela queda de edifício, né? Que você estoura no chão? Eu caí assim de desabar. Aí, dei um tempo para respirar, fiquei, né? Um período sabático e retomei. E vamos que vamos. E vamos nessa, tá? Mas vamos trazer agora isso para o tema de hoje, que é um tema que despertou muito interesse, muita curiosidade nas pessoas, e eu quero dar minha contribuição aqui relativa a esse tema. Como é que eu interpretei essa questão do perguntarem se é complicado administrar locações de imóveis. O que eu imagino? Eu imagino que muitas pessoas, tá? Isso é só uma imaginação minha, vocês podem comentar aqui, falar comigo se é isso mesmo, tá? Eu imagino que como uma dor, uma angústia, uma dúvida, né? Quando eu falo em dor, são coisas assim que te incomodam ou que ficam ali na sua cabeça e você fica refletindo a respeito, e a gente está aqui para resolver essas coisas, a gente está aqui para clarear o teu caminho para você alcançar o resultado, tá? E digo sempre, eu quero te levar para que resultado? Eu quero te levar para o resultado de você ser dono da sua vida, você já é, mas eu quero que você tenha consciência que você é dono da tua vida. Se você não assume essa posição de protagonista da tua história, alguém assume para você. Ou o teu empregador, ou o Estado, ou um manipulador, ou alguém da tua família. E às vezes nem faz isso por maldade, às vezes, tá? Outras vezes faz isso por maldade. Faz isso porque está repetindo padrões, mas você, para a gente ter o resultado máximo para todos, para a sociedade, você deve protagonizar a sua vida. E para você alcançar o seu propósito, qualquer que seja o seu propósito, você vai precisar ter liberdade financeira. E antes até de ter liberdade financeira, você vai precisar ser livre. Então, eu não estou aqui para dizer que o teu propósito tem que ser fazer dinheiro com imóveis. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, olha, cada um tem um propósito na vida. Cada um tem um propósito na vida. E pode ser qualquer propósito. Tá? Você, no teu íntimo, aí você quer coisas para a sua vida. Você quer objetivos para a sua vida que você quer alcançar. Beleza. Qualquer objetivo que você queira alcançar, você vai precisar ser livre para fazer isso. Se você estiver escravizado por alguém, se você estiver escravizado por um sistema, por uma estrutura, você não vai conseguir realizar o teu propósito ou vai ter muita dificuldade para realizar esse teu propósito. Então, eu estou aqui para facilitar esse teu caminho, para mostrar para você
atalhos para você conquistar essa liberdade. A liberdade, ela pressupõe ter liberdade financeira no modelo social de sociedade que a gente tem. Se você não tem liberdade financeira, você não tem uma coisa chamada liberdade de escolha. E se você não tem liberdade de escolha, você continua escravizado. Tá? E eu sei que existem né, pessoas, grupos, ideias que vivem assim, vamos viver abrindo mão de tudo quanto são recursos, vamos viver de luz, de paz, de amor. Eu não sou contra isso. Só que eu estou querendo dizer o seguinte, você materialmente precisa das coisas, você precisa se alimentar, você precisa se vestir, você precisa adquirir bens para atender às suas necessidades. Tá? E aqueles que dizem que não vivem de recursos, pedem recursos aos outros para realizarem os seus propósitos. Então, estão sempre dependendo dos outros para realizarem seus propósitos. Se você está nessa existência, se você está nessa caminhada, você vai precisar de liberdade financeira para poder realizar o teu propósito. E aí o convite que eu sempre faço é: faça isso com imóveis. Por quê? Existem coisas que estão no seu controle e coisas que estão fora do seu controle. O que está fora do seu controle você não vai poder mudar. Quando muito, você vai acompanhar, você vai entender o que está acontecendo, você vai, na medida em que o cenário mudar, você vai mudar o teu comportamento, você vai mudar a tua postura, você vai se adaptar o mais rápido possível para continuar caminhando bem naquele novo cenário. Isso é inteligência, é a capacidade de adaptação. É isso que uma pessoa que é mais inteligente do que outra, digamos assim, né, que é melhor sucedida em determinadas áreas da inteligência do que outra, ela tem uma capacidade de compreensão das realidades postas a cada momento e ela é rápida em entender as mudanças e se adaptar. Tá? Então, quando eu falo para você investir em imóveis, o que eu sempre digo é o seguinte: emprego e concurso público são modelos em que você não está no controle. Você não vai controlar a quantidade de rendimentos que você tem estando em empregos e estando no serviço público. Rodrigo, você está falando para abandonar emprego, para abandonar serviço público? Não. A gente tem que pagar os boletos, a gente tem que pagar as contas. Então, você pode ter o teu emprego, você pode ter o teu serviço público. O que você não pode é não empreender. O que você não pode é não ser o dono da sua vida, não estar no controle. Então, paralelamente às atividades que te dão rendimento do trabalho, você vai realizar atividades empreendedoras que não precisam ser imensas. Você não precisa abrir uma loja, você não precisa comprar um imóvel, você não precisa realizar grandes negócios. Você vai dar passos na medida do teu tempo. O tempo de cada um é o tempo de cada um. E aí, nessa questão da locação de imóveis, o que eu percebi? Eu percebi que muita gente tem, né, foi assim que eu fiz a leitura, muita gente tem vontade de partir para isso, mas talvez tenha, tá? Não vou afirmar que tem, talvez tenha medo, né? Medo de se envolver em conflitos, medo de lidar com as pessoas nessas situações e ser difícil, né? Ser complicado você administrar esse tipo de relação. Então, eu vou desmistificar um pouco isso aqui. Tá? Qualquer atividade que você realiza na sua vida, qualquer atividade, ela, depois que você aprende, ela é repetitiva. Então, com locação de imóveis não é diferente. Tá? A atividade de locação de imóveis é uma atividade repetitiva. Tá? E aí o que acontece? Você tem duas grandes áreas de locação de imóveis. Tá? Na lei, uma delas é chamada de não residencial e a outra é chamada de residencial. Estou falando aqui, estou anotando aqui, tenho mania de anotar porque assim fluem mais as minhas ideias. Então, a não residencial é a locação comercial. Tá? Então, é a locação de um imóvel onde vai funcionar um estabelecimento empresarial. Tá? Então, pode ser uma loja, pode ser um consultório odontológico, um consultório médico, um escritório de advocacia, uma clínica. Tá? Então, essa é a locação não residencial. Há um conjunto de regras que você vai observar
para o funcionamento daquele tipo de locação. E há um outro modelo de locação, que é a locação residencial. É a locação para moradia das pessoas. Tá? É aquele imóvel que a pessoa aluga para morar ela mesma ou para ter a sua família ali dentro morando. Tá? Então, beleza. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a locação residencial. Ah, Rodrigo, por que você prefere? A razão é simples, tá? E assim, isso não quer dizer que a locação residencial seja melhor do que a comercial. As duas são boas. Inclusive, a locação comercial, a locação não residencial, ela costuma, dependendo do imóvel, do perfil, da localização, ser mais rentável do que a locação residencial. Só que agora está num momento difícil. Né? Então, eu falo sempre aqui em você estar no controle, em você controlar aquilo que você tem condições de controlar. Então, por que eu, Rodrigo, prefiro a locação residencial à locação comercial? Porque morar, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de morar. Tá? Então, você sempre, todas as pessoas que estão no mundo moram em algum lugar. Até as pessoas que são sem teto criam um espaço de referência que é a moradia delas. Pode ser embaixo de um viaduto, pode ser, né, embaixo de uma marquise, é lamentável, é triste, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos moram, todos têm, essa é uma referência, a referência do meu lugar, né, do meu loco, do meu espaço. Então, não tem tempo ruim para locação residencial. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Todo mundo precisa morar. Então, primeira coisa. Mas o que você perguntou é se é complicado, não é? Eu estou aqui justificando primeiro por que eu prefiro a locação residencial à locação comercial. O meu caminho, a minha experiência, a minha vida, eu vim do zero. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha imóveis, tá? E é interessante isso. Tirando um imóvel que eu comprei, e mesmo assim depois eu reformei, todos os imóveis que eu tenho no meu patrimônio, eu construí. Todos. Eu tenho o maior orgulho disso, o maior orgulho de dizer que todas as casas em que eu morei no decorrer da minha vida, inclusive esse lugar onde eu estou aqui hoje, meu escritório, eu construí. Então, assim, isso é muito legal. Foram experiências vividas onde eu tive tombos imensos, mas isso me levou adiante. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque, como eu comecei do zero, imóveis comerciais, normalmente, são imóveis mais caros, principalmente os que estão bem localizados. Por isso que eu falei que são imóveis rentáveis. Né? A locação comercial, como o que o investidor, investidor que eu digo, o empreendedor varejista, ou o empreendedor que vai alugar um imóvel comercial para fazer alguma coisa, ele está buscando um ponto que seja bem localizado. Isso se a gente estiver falando de varejo. Então, a locação de imóveis em lugares bem localizados costuma ser de um valor maior, mas também ela está sujeita ao vai e vem do mercado, ao vai e vem da economia. Se a economia vai mal, a locação comercial ela cai de preço. Por que ela cai de preço? Porque os imóveis vão sendo esvaziados. Você está vendo isso agora na pandemia. Eu não estou falando que a pandemia está mostrando um monte de coisa para a gente. A pandemia está mostrando esse tipo de coisa. Então, você tem um imóvel comercial, você não tem como controlar se a economia vai bem ou vai mal. Se a economia vai mal, a confiança das pessoas na realização de novos negócios é menor. Sendo menor, elas vão fechando os seus negócios, elas vão comprando menos, e aí você vai tendo menos demanda por imóveis comerciais. Então, é isso que eu quero dizer. O grau de controle que você tem sobre aquilo que influencia o resultado do teu investimento imobiliário em imóveis comerciais é menor. Como eu imagino que eu esteja falando aqui para você que eventualmente não tem ainda um imóvel, você vai começar do zero, você está querendo começar a investir, está querendo começar a construir o teu patrimônio, porque você sabe que um dia a tua força de trabalho vai reduzir, e se você não tiver feito o seu pé de meia, se você não tiver criado as bases para ter renda passiva recorrente, para você ficar mais tranquilo, ficar mais suave e deixar um legado para os seus, depois que você partir, depois que você for, você vai ter dificuldade e vai deixar os seus em dificuldade. Eu, pensando que você está começando do zero, tá? Eu te digo, começar pelos imóveis residenciais é mais acessível. Não é questão nem de ser mais fácil ou de ser mais difícil. O que eu quero dizer é que
a cláusula de barreira, a dificuldade para você entrar no mercado residencial é menor. Você tem mais elementos que estão no seu controle. Então, depende muito mais de você ser bem-sucedido do que das circunstâncias do mercado. Tá? Se você segue o método certo, se você aplica fórmulas, né? Métodos, caminhos, técnicas que outras pessoas que já foram bem-sucedidas fazendo aquilo fazem, no investimento para moradia, você tem mais chances de conseguir fazer isso, mesmo partindo do zero. Então, você já sabe que tem o comercial e o residencial, e o porquê que eu prefiro o residencial. Porque eu comecei do zero, e aí eu fui criando um patrimônio de imóveis com propósito residencial, e a minha estratégia foi sendo pautada para imóvel residencial. Rodrigo, você nunca vai investir em imóvel comercial? Não, posso investir. Posso vir a investir numa outra fase, num outro momento da minha vida, em que eu entenda que isso faz sentido, em que isso está dentro da estratégia de uma forma boa, de uma forma otimizada. Aí vamos lá, é complicado ou não é complicado? Não existe investimento bom ou ruim em si. Tá? O que existe é o investidor, é a pessoa que deveria estar no controle, ser preparada ou não para realizar aquele investimento. É isso que faz a diferença. Então, o que faz a diferença é o investidor, é a pessoa, é você ser educado do ponto de vista de saber como as coisas funcionam, para fazer aquilo ou não. Então, a esmagadora maioria das pessoas não quer ter o trabalho, não quer se comprometer com a jornada necessária para alcançar os resultados que espera alcançar. Então, isso, em matéria imobiliária, é conhecer as regras do jogo imobiliário. É você saber como o jogo funciona. É você saber quais são as torneirinhas que você tem que abrir para colocarem mais recursos no seu reservatório de prosperidade e quais são as torneirinhas que você tem que fechar porque elas tiram recursos do seu reservatório de prosperidade. É isso que você tem que fazer. E isso corresponde a um conjunto de hábitos que você vai incorporar no seu dia a dia, e existe uma técnica para você incorporar esses hábitos no seu dia a dia de forma a efetivamente conseguir tornar determinadas práticas hábitos, e aí quando você menos esperar, você está fazendo a coisa certa sem se dar conta de que está fazendo a coisa certa. Ficou natural na tua vida. Você se comprometeu com a jornada, se educou sobre o que você precisa fazer para alcançar aquele resultado que você quer, para alcançar a liberdade financeira, para construir o seu patrimônio imobiliário, aprendeu aquelas regras e aí tem o desafio. Eu não disse aqui que tem o saber fazer e o fazer. É no fazer que você testa se você sabe ou não sabe de verdade. E é no fazer que você tem sucesso ou fracasso. Se você tem fracasso, você tem que investir um pouco mais de atenção ali para aprender aquilo, para ir para o próximo nível. Se você tem sucesso, você tem que manter aquela prática e otimizar ela. É no dia a dia, um dia atrás do outro, que você conquista. E aí, como é que é a alocação? A alocação é simples. Ó. Você seleciona um bom imóvel. Então, primeiro passo, você tem que saber selecionar um bom imóvel. Depois você, tendo selecionado um bom imóvel, né, você tem que definir um modelo de negócios que seja viável para aquele imóvel ser rentável para você. Colocar dinheiro no seu bolso ao invés de tirar dinheiro do seu bolso. Então, modelo de negócios. Tá? Primeiro, uma seleção de um bom imóvel. Depois, modelar o imóvel. Modelar no sentido de esse imóvel vai servir para quê? Quantas pessoas vão morar nesse imóvel? Como é que as pessoas vão entrar? Como é que as pessoas vão sair? Quantos banheiros eu preciso ter? Como é que tem que ser a rede elétrica? Eu estou falando aqui exemplos aleatórios, mas são coisas assim que você tem que pensar antes de colocar o negócio em prática. Aí, beleza. Aí, depois, você precisa selecionar bem quem vai estar dentro do teu imóvel. Se você colocar pessoas lá com perfis ruins, isso vai ser ruim para você. Isso vai te trazer problema. Então, selecionar quem? O inquilino. Estou te falando aqui das várias etapas, porque você perguntou se é complicado. Então, eu estou te mostrando o seguinte, que não é simples nem complicado. Tem etapas, você tem que fazer bem essas etapas, e essas etapas são as regras do jogo imobiliário. Quanto mais educado você for
em fazer isso, e quanto mais você empregar essa educação, essas informações, em realmente colocar isso em prática, mais fácil vai ficar e menos complicado. Para você que é preparado, vai ficar. Agora, se você não se preparar, para qualquer um que não se prepara para qualquer coisa é complicado. Tá? Então, ó, falamos aqui, ó, imóvel, modelo de negócios, inquilino. Depois você precisa ter o quê? Você precisa ter um bom contrato. O teu contrato, que são as regras do jogo, no seu caso particular, as regras do jogo para aquele modelo de negócio, para aquele imóvel, para aquela operação que você está realizando, elas devem ser boas, elas devem te colocar em posição de vantagem jurídica e devem ser justas. Elas vão te colocar em posição de vantagem jurídica de forma íntegra, você respeitando o seu inquilino, não é você desrespeitando, sendo esperto, criando esqueminha. Aí depois, existe o quê? Existem os problemas. O que eu chamo de problemas? Problemas são os conflitos, né? Conflitos não é briga, não é que a pessoa vai brigar uma com a outra, mas é normal as pessoas terem pontos de vista diferentes sobre os vários acontecimentos, sobre as várias coisas que acontecem. Normal. E aí, quando esses conflitos surgirem, é isso que eu falo, esses conflitos eles se repetem, eles são sempre os mesmos. As coisas que acontecem, os problemas que acontecem, são sempre os mesmos. Então, você precisa estar já preparado para lidar com os vários problemas. E toda vez que um problema de um determinado tipo aparecer, você já tem um script para tratar aquele problema. Você já sabe como tratar aquele problema a fim de evitar que aquele conflito, que aquela diferença de posições se torne um processo judicial. Porque quando a coisa se torna um processo judicial, você perde três coisas. Quanto mais tempo você fica em conflito, é aí que eu falo da autoestrada. Quando você chega nesse ponto aqui, você já escolheu o imóvel, definiu o modelo de negócio, selecionou o inquilino, tem um bom contrato, e aí vão surgir os problemas normais da interação com as pessoas. Aí ele não é complicado na medida em que você domina fazer aquilo, domina lidar com aquela situação, e você evita perder tempo, dinheiro e desgaste, porque você sabe como lidar com cada uma daquelas situações. Mas para isso, você, jogador, você, jogadora, tem que se preparar.